Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 3 da lição número 7, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Essa lição será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025, no próximo domingo. O objetivo da lição 3, identificar o perigo dessas heresias hoje. Quais heresias? O monofisismo, que fala que Jesus tem uma só natureza, né? Que a natureza humana e divina de Jesus se misturaram e deram origem a uma terceira natureza. Então, Jesus tem uma só natureza. Mas nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. E o nestorianismo, que aborda a questão de Jesus ser duas pessoas. Ele tem a pessoa divina e a pessoa humana. Mas Jesus é uma pessoa só, é o unipessoalismo, uma pessoa com duas naturezas. Então, esses foram as duas heresias que nós estudamos, né, no primeiro e segundo tópico. Uma ataca, falando que Jesus tem duas naturezas e Jesus tem uma só. A outra fala que Jesus tem duas naturezas, né, as duas naturezas, a humana e a divina, e que ele era duas pessoas. O nestorianismo fala que Jesus é duas pessoas. E o monofisismo fala que Jesus tem uma natureza só. É o contrário, Jesus não é duas pessoas, Jesus é uma pessoa só. E Jesus não tem uma natureza só, Jesus tem duas naturezas. Aquilo que Jesus é a respeito das pessoas. Jesus é uma pessoa. O nestorianismo fala que Jesus é duas pessoas. Jesus tem duas naturezas. O monofisismo fala que Jesus tem uma natureza. Entendeu? Então está invertendo a doutrina. Está contradizendo a doutrina bíblica. Jesus é a unipessoalidade de Cristo. Ele é uma pessoa só com duas naturezas. Então, aqui agora no item 3 fala o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, que nasceu em 500 até 578, né? Nasceu no ano 500, morreu em 578. Ele foi um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz assim... 3,16, 1 Timóteo 3,16, né? É só se lembrar de João 3,16, que agora você não esquece mais. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa edição aqui é a Almeida Revista e Atualizada. Quando eu era jovem, a gente cantava esse hino no culto dos jovens. É assim, ó. É exatamente como está no versículo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória. De novo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Jesus foi contemplado por anjos, justificado em espírito, pregado entre os gentios, entre os malfeitores, crido no mundo muitas pessoas creram e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele foi recebido na glória depois que foi feita a purificação dos pecados, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, depois que ele fez a purificação dos pecados, já que eu estou com a Bíblia aqui na mão, eu vou até ler Hebreus capítulo 1, olha o que diz, irmãos. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o autor da criação. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus disse: quem me vê a mim vê o Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a justificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui diz, aqui embaixo diz no versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus, conforme nós lemos lá na letra daquele hino, que é o versículo de 1 Timóteo 3,16, Jesus foi contemplado pelos anjos. Então esse é o nosso Jesus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, disse Jesus. Nós cremos no Jesus das Escrituras. Nós cremos no Jesus da Bíblia. O nosso Jesus é mais do que um Jesus histórico. O nosso Jesus é o Jesus bíblico. Glória a Deus por isso. 3.2. O kenoticismo. Do verbo grego, a palavra keno significa esvaziar. Lembra que nós falamos que Jesus se esvaziou? Ele esvaziou da sua glória, de toda aquela plenitude que ele tinha no céu, mas ele não se esvaziou de sua divindade. Aqui na terra, Jesus ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Mas aí vem alguém para deturpar a palavra de Deus. Olha só o que diz aqui. Do verbo grego, keno, significa esvaziar. É a kenosis, que nós falamos, O kenosis, a kenose.
A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Não. Jesus curava, Jesus curou, ressuscitou mortos, acalmou a tempestade, multiplicou pão. Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tinha as duas naturezas, que uma não interferia na outra, era a união hipostática ou a hipostase. Aqui está falando que ele abriu mão dos seus atributos divinos. São duas linhas principais. O Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade ou divindade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Olha só, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5, e agora você confronta esse texto com João 17:5, que eu já mencionei aqui, quando Jesus disse assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Irmãos, decora essa referência bíblica. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. 17:5. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esse versículo é um versículo base da doutrina da pré-existência de Cristo, que Jesus já existia antes da fundação do mundo. Outro versículo é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você pode ir lá para Hebreus, o texto que nós lemos, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. A gente vai lá para o Evangelho de Lucas, não me lembro o versículo, não me lembro o capítulo, nem o versículo, mas naquela passagem do regresso dos 70, que os 70 discípulos chegaram todos felizes, porque os espíritos se submetiam, porque eles curavam em nome de Jesus, e Jesus fala: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu, está rolado no céu. E depois Jesus falou: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Esse céu, irmãos, é o céu não é o céu atmosférico, é o céu estrelar, é o céu das estrelas, o céu astronômico. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Por que Jesus via? Porque ele estava lá. Então essas são doutrinas da pré-existência de Cristo. Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Outro versículo que comprova a pré-existência de Jesus. Então, quando aconteceu o kenosis, né, o esvaziamento, Jesus ele não se esvaziou de sua divindade. Ele esvaziou da sua glória. Aí ele disse agora em João 17:5, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora vamos ficar presos aqui na leitura. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17:5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Fez os milagres que nós falamos aqui, curou o leproso, fez cego enxergar, ressuscitou vários mortos, né? Então nós vemos que Jesus fez muitos milagres, multiplicou o pão 2 vezes. São 2 eventos distintos. A multiplicação dos pães aconteceu 2 vezes, irmãos. São 2 eventos distintos. É um e depois outro. Tudo isso Jesus fez porque ele é Deus. Ele estava verdadeiro homem e verdadeiro Deus aqui na terra. Número 3, Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico, que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Por conta da sua popularidade. Com isso aprendemos que o que parece certo
e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Nem sempre, aqueles negócios de que a voz do povo é a voz de Deus, isso aí não tem muito fundamento não, né, irmãos? A questão de ser Jesus era mãe de Deus. Jesus não é mãe de Deus, Jesus já existia. Jesus era mãe do menino Jesus, que cresceu como homem. Mas ela não é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus é eterno, de eternidade em eternidade Deus já existe. Sinopse 3. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. É o que nós falamos aqui sobre o monofisismo, que fala que Jesus tem uma natureza só, e o nestorianismo, que fala que Jesus tinha duas naturezas e que cada natureza era uma pessoa, né? Tudo fora do que nós aprendemos aqui na Cristologia. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, o Concílio da Calcedônia ratificou os credos de Nicéia e de Constantinopla. O que é ratificar, irmãos? Uma aulinha de português para nós. Ratificar é confirmar, é corroborar, né? É concordar, é apoiar. É ratificar, é confirmar. Retificar é corrigir. Fica fácil você não confundir. Lembra da retífica do carro. Você leva o carro na retífica. Para quê? Para fazer os ajustes nele, para corrigir ali. Então, retificar é corrigir. Vai retificar o carro, você vai corrigir os problemas do carro. Então, retífica está no sentido de retificar, de corrigir. Se retífica é corrigir, se retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Amém? Aí você consegue trabalhar com esses dois conceitos aí. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. É o que nós estamos falando aqui a respeito da cristologia. Então aqui, quando nos deparamos com as doutrinas inadequadas, são as heresias, né? Lembra daquele termo heterodoxia? Hétero é outra, é outro, é diferente. E doxia é doutrina. Doutrina diferente, é uma doutrina diferente. Não é uma doutrina que está de acordo com a vontade de Deus. É uma heterodoxia, é uma heresia. E para nós a ortodoxia orto é certo e doxia é doutrina. Ortodoxia é a doutrina correta, é a doutrina certa. Essa ortodoxia para nós é a Bíblia. Então, alguns conceitos aí para a gente aprender. Heterodoxia, doutrina diferente ou outra doutrina, são as heresias. Ortodoxia é a doutrina correta, a doutrina certa, que é a doutrina, que é a doutrina bíblica, né, que nós cremos. Amém? Eu já vou adiantar aqui o que está no final. E os 4 conceitos da cristologia também. Então, nós já falamos aqui sobre heterodoxia, ortodoxia, a união hipostática, que são as duas naturezas de Cristo, uma não interfere na outra, união hipostática ou hipostase, a teantropia, Deus-homem, teos é Deus, antropos é homem, teantropia, Deus-homem, esse termo se aplica somente a Jesus Cristo. A unipessoalidade de Jesus, que Jesus é uma pessoa com duas naturezas,
a divina e a humana, e a kenosis, ou kenose, que é a doutrina do esvaziamento, lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Essas referências é importante a gente decorar, a gente memorizar. Fala sobre o esvaziamento de Jesus, que Jesus ele se esvaziou de sua glória. Aí a gente vai lá para João 17,5. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E depois que Jesus ressuscitou, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente vai lá para Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 ali, falando que Jesus, depois que fez a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade. E aí a gente vai aprofundando na cristologia bíblica. Então são esses conceitos: heterodoxia, ortodoxia, união hipostática, teantropia, unipessoalidade e kenosis. São assuntos que quando você vir em uma revista, em um livro, em uma pregação, você não pode mais ficar boiando, você já sabe o significado desses conceitos, amém? Revisando o conteúdo, as 5 perguntas e respostas. Primeira, cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as 2 naturezas de Cristo em uma só pessoa. Em Romanos capítulo 1, versículo 3, e depois Romanos 1, versículo 4, e Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. É esse que fala da kenosis, né? Do esvaziamento. Número 2. Qual o pensamento nestoriano sobre as 2 naturezas de Cristo? Segundo o pensamento nestoriano, as 2 naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram 2 pessoas. Então, olha só, nestorianismo, para o nestorianismo, Jesus era 2 pessoas. Né? Então, Jesus é uma pessoa só. Aí o conceito cristológico que combate essa colocação é o unipessoalismo, né? Que Jesus é uma pessoa com 2 naturezas. Número 3, o que ensina o monofisismo de Eutico? Essa doutrina afirma que as 2 naturezas de Cristo são fundadas em uma só natureza, amalgamada, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Foi o que nós vimos aqui, que ele falou da cor, né? A cor verde é uma mistura da cor azul e amarela, quer dizer, a verde não é amarela e não é azul, aí é verde. Ou seja, misturou a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus não é homem, Jesus não é Deus. Jesus é alguma coisa, mas não é nem homem nem Deus. Quer dizer, deu origem a uma outra natureza, que é o monofisismo. E a gente aqui entra com a união hipostática. Jesus tinha as 2 naturezas e uma não interferia na outra. Mono é único, né? Monóculo, né? Monóculo. Monossílabo, né? Tem uma sílaba só. Mono é Fisismo vem do grego physis, natureza. Então fala que Jesus tem uma natureza só, mas Jesus tinha 2, humana e divina. Número 4. Quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantêm ainda o monofisismo de Eutico? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobita. Número 5. Mostre como Jesus agiu como Deus estando na terra. Várias passagens, né? Olha só. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, ressuscitou mortos, curou enfermos, purificou leprosos, multiplicou o pão 2 vezes, transformou a água em vinho, salvou pessoas, libertou endemoniados chegavam e o adoravam, né? Ele recebeu adoração. Tudo isso era manifestação da natureza divina de Jesus. E fora que ele conhecia os corações, né? Quando chegou aquele paralítico e Jesus falou assim, estão perdoados os teus pecados, eles arrazoavam em seus corações, quer dizer, eles estavam no pensamento deles,
Não saiu para a boca para fora, não. Estava arrazoando no seu coração, pensando em silêncio. Eles estavam, quem pode perdoar pecados? Aí Jesus fala, por que arrazoais em vossos corações? Quem pode perdoar pecado? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados seus pecados ou dizer, levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e foi curado. Foi curado e foi perdoado. Jesus fez a obra espiritual, perdoando os pecados dele, tirando a condenação dele, e fez a obra física, né? Que é na parte física, no corpo dele, dando saúde para ele. Irmãos, nós falamos aqui sobre os pais da igreja. Eu quero gastar 1,5 minutos aqui só para falar, porque depois eu quero fazer um estudo sobre os pais da igreja. Os pais da igreja ou padres da igreja. Talvez você vai ler numa revista, num livro, num estudo, vai estar escrito ali padres da igreja. Os padres da igreja e os pais da igreja é a mesma coisa. A palavra padre significa pai, não é? Mas não associa esse padres da igreja com o sacerdote católico. Não tem nada a ver, tá? Quem são os padres da igreja? Quem são os pais da igreja? Há algumas classificações, mas eu vou trazer uma aqui para os irmãos, e os irmãos vão ver como é que a gente está caminhando, como é que essa explicação aqui você vai entender. Você vai entender essa explicação aqui por causa da lição. Os primeiros pais da igreja são os pais apostólicos. É fácil você associar. Por que pais apostólicos? Porque eles foram os discípulos dos apóstolos. Sabemos que João morreu, mas o evangelista João, né? O João, ele morreu depois da revelação do Apocalipse. Ele morreu mais ou menos no ano 95, 96, alguma coisa assim. Ele morreu até o ano 100, no primeiro século. Aí depois veio o ano 101, 102, 103. As pessoas que cuidaram, que comandaram a igreja nesse período são os pais apostólicos, que são os pais que esses padres da igreja, esses pais da igreja, eles eram os discípulos dos apóstolos. Então eles deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Aí depois vieram os pais apologéticos. Nós já estudamos aqui. Apologia é a defesa, apologia cristã é a defesa da fé cristã. Esses pais apologéticos são exatamente esse pessoal aqui, ó, do Concílio de Nicéia, do Concílio de Constantinopla, porque eles estavam combatendo as heresias, eles estavam defendendo a fé cristã. Os irmãos estão entendendo? Depois dos pais apostólicos vieram os pais apologéticos, que são esses aqui que viveram aqui nessa época do concílio de Nicéia, do concílio de Constantinopla, desse concílio da Calcedônia. Eles estavam defendendo a fé cristã. Por isso é que eles eram chamados de pais apologéticos. Mais para frente, quando o catecismo da igreja, quando o ensinamento da igreja, quando a doutrina da igreja já estava mais estabilizada, vieram os pais teólogos, que eram os pais da igreja ou padres da igreja, são os padres teólogos. Eram aqueles que se dedicavam mais ao ensino da palavra de Deus. Já não havia tanta heresia, porque a doutrina já estava consolidada, já estava fundamentada. Então agora eles se dedicavam mais ao ensino, entendeu? Mas o que nós estamos estudando aqui nessa lição são os pais da igreja apologéticos, porque eles estavam defendendo a fé cristã. Então, os pais da igreja ou padres da igreja são
os apostólicos, aqueles que vieram, né, depois dos apóstolos. Muitos deles eram discípulos dos apóstolos, deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Aí começou a surgir heresia, aí vieram os pais apologéticos, que é o que nós estudamos na lição aqui, e mais para frente, quando o catecismo da igreja, quando o ensino da igreja, as doutrinas já estavam consolidadas, já estavam organizadas, aí os pais da igreja, eles se dedicavam mais em ensinar a palavra de Deus, eram os pais teólogos. Amém? Então, essa é uma classificação. Há outras, eu só enfoquei em uma aqui. Os pais da igreja ou padres da igreja. Os padres apostólicos, depois os padres apologéticos, que é esses padres aqui, ou pais da igreja, desses concílios aqui, defendendo a igreja dessas heresias. E depois, quando tudo se acalmou, vieram os pais teólogos, ensinando a doutrina que já estava consolidada. Amém? Então grava aí os pais da igreja ou padres da igreja, não associando ao padre católico, tá? Os pais da igreja ou padres da igreja, porque é sinônimo. Você pode estar lendo um texto, um livro, que vai estar falando padres da igreja. Aí você, os padres da igreja, mas não está se referindo aos padres da igreja católica. São esses padres aqui da igreja primitiva. Os pais da igreja apostólicos, apologéticos e teólogos. Tá bom, meus irmãos? Eu prolonguei, mas é um momento de aprendizagem. A gente, olha só que riqueza a gente saber um pouquinho dos pais da igreja, não é? E saber que essa lição aqui está no contexto histórico dos pais apologéticos, porque eles estavam defendendo a igreja das heresias. Amém? Compartilhe essa aula, irmãos, com irmãos, amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.